A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e nós estamos estudando a edição especial da revista CPAD no terceiro trimestre, quando estamos vendo princípios divinos em tempos de crise. Estamos estudando o livro de Esdras e Neemias e faremos hoje a pré-aula de número 4, quando estaremos tratando sobre a construção do templo enfrentou oposição. A introdução vai nos mostrar que a primeira coisa que eles fizeram foi edificar o altar. Quando eles reedificam o altar, eles reiniciam os trabalhos de sacrifícios. Os sacerdotes, sumo sacerdote e os levitas, eles reiniciam então o seu trabalho. Deus começa a ser honrado mais uma vez no meio da nação. O nome do Senhor começa a ser glorificado no serviço que o seu povo lhe prestava e na adoração que o seu povo lhe prestava. O tópico primeiro vai nos dizer: os alicerces do templo são lançados. E a própria Bíblia vai nos dizer quais são os recursos para esses alicerces. A Bíblia vai nos mostrar que o próprio Ciro fez doações. Vai mostrar que o Espírito de Deus moveu algumas pessoas a fazerem doações e que Ciro, rei da Pérsia, ainda autorizou que se levantasse, que se cobrasse tributos para levantar recursos para a construção da casa do Senhor. Podemos afirmar que o povo estava motivado. E qual que era a causa da motivação? Exatamente o fato deles terem edificado o altar e terem oferecido sacrifícios sobre ele. A Bíblia vai nos dizer que o próprio Neemias, quando enfrentou uma situação difícil, pediu para o povo se alegrar em Deus, porque ele disse assim: a alegria do Senhor é a vossa força. O que é que nós podemos entender com isso? Que quando o nosso coração está alegre, quando o nosso coração está em paz com Deus, nós temos força, nós temos garra, nós temos determinação, apesar das dificuldades. O subtópico primeiro vai nos dizer que o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Então os sacerdotes já estavam preparados, os levitas já estavam vestidos, estava tudo pronto para continuidade do sacrifício que não deveria nem ter parado. E a Bíblia diz que eles fizeram uma grande festa, que eles expressaram o seu sentimento com grande júbilo. Por que isso? Porque o judeu estava intimamente ligado ao culto no templo. Podemos perceber isso quando o salmista Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós podemos entender isso aí de duas formas, pode ser interpretado de duas formas. Alguém disse para Davi que aquela pessoa estava indo para o templo do Senhor, ou poderia ser ainda um convite, alguém chamando Davi para ir à casa do Senhor. De qualquer forma, Davi se alegrava pelo fato de estar na casa do Senhor ou pelo fato de alguém estar na casa do Senhor, de ver que a casa do Senhor não estava abandonada, que não estava desprezada. O próprio salmista vai dizer assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E nos vai dizer assim o Salmo 84: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para os seus filhotes, próximo dos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ele prossegue dizendo assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Qual que é a relação entre templo e força? A relação está na presença de Deus, na comunhão com Deus. Essa comunhão que o judeu tinha com o Senhor renovava as forças desse judeu e isso ia promovendo um avivamento. Então perceba que avivamento gera comunhão, comunhão gera avivamento, que gera comunhão, que gera avivamento. Subtópico 2, a reedificação do templo foi resultado de um despertamento.
Existem coisas que nós temos que reconhecer que são coisas difíceis de fazer. E normalmente, quando nós encontramos coisas difíceis ou muito difíceis, a gente vai protelando, a gente vai jogando para frente e vai fazendo as pazes. Nós podemos perceber isso em relação à construção do templo. O povo foi abandonando a construção do templo num segundo momento, que nós iremos tratar futuramente, e só conseguiram voltar a realizar quando Deus enviou profetas para incentivá-los. Agora, nesse momento aqui, o povo estava aplicado a reconstruir o templo. E por que isso? Porque aquilo era um resultado de um avivamento. Quando a gente está avivado, a gente costuma fazer coisas que normalmente a gente não faz. Por exemplo, alguém que está desmotivado na fé. Você consegue imaginar uma pessoa dessa orando de madrugada? Alguém que está desmotivado na fé, você consegue ver uma pessoa dessa se entregando em jejum? É muito difícil, porque nós costumamos deixar essas coisas para uma ocasião secundária. Mas nesse caso aqui, nessa ocasião, eles estavam despertados. E por isso, mesmo reconhecendo que a obra era grande, que a obra era extremamente difícil, eles tiveram vigor e ânimo para empreendê-la. O nosso autor vai falar do grande despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 com a Assembleia de Deus. E esse despertamento, ele trouxe transformação de vida. Porque onde há despertamento, a evidência principal é exatamente transformação de vida. E aí a gente vê as pessoas abandonando os ídolos, a gente vê como se deu na cidade de Éfeso, as pessoas queimando seus livros de magia, as pessoas deixando a prostituição, deixando o adultério. O avivamento de um cristão, ele pode transformar a sociedade ao seu redor. Através de um cristão avivado, casamentos podem ser restaurados, famílias podem ser restauradas e nós podemos dizer que até uma nação inteira pode ser restaurada. Podemos afirmar que a situação que o país vive hoje se dá, é resultado do grande avivamento que um dia atingiu a nossa nação desde 1911. O comentarista nos diz aqui também que a igreja é um mistério que não pode ser compreendida pelo homem. Paulo vai nos dizer assim que o homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito. O que é um homem natural? É aquele homem, aquela pessoa que tem uma noção de que Deus existe, mas naturalmente. Ele olha para a natureza e ele percebe que isso é grandioso demais para ter nascido do acaso. E ele passa a crer que existe um Deus, porém de maneira natural. Ele nunca teve um encontro com esse Deus. A partir do momento que esse homem tem um encontro com Deus, ele deixa de ser um homem natural para ser um homem espiritual. E aí depois que ele se tornou um homem espiritual, a sua maneira de lidar com essa vida espiritual vai determinar se ele é um crente carnal ou se ele é um crente espiritual. Paulo, quando ele escreveu à igreja de Corinto, ele disse assim: vocês são carnais, porque no meio de vocês há divisão, no meio de vocês há partidarismo, e começou a elencar as inúmeras situações que caracterizam um crente carnal, um crente que não é movido pela ação e atuação do Espírito. E nós podemos afirmar que a igreja de Deus, ela é um mistério. O próprio Senhor Jesus falou alguma coisa sobre isso, quando ele disse assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ao repetir essas mesmas palavras, o Senhor Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas o que significa não poder ver o reino de Deus? O homem natural, ele não entende por que os crentes pagam seus dízimos com tanta fidelidade. Ele não consegue entender, para ele é um escândalo, o fato de nós contribuirmos com a obra de Deus da maneira como nós contribuímos. O homem natural, ele não consegue entender porque a gente entra num culto e ao ouvir a palavra de Deus a gente chora. O homem natural não consegue entender porque a gente chega tão desanimado na casa de Deus e sai tão fortalecido. Porque isso é mistério. A igreja de Deus é um mistério. Na letra A vai dizer que o Espírito Santo quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja. Quando Jesus faz a promessa para Pedro, pergunta para os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles responderam, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Moisés, João Batista ou mesmo um dos profetas. Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus responde, bem está, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus diz que ele edificaria a sua igreja. Significa dizer, nós vemos em Efésios 4:11, a Bíblia vai nos dizer assim, ele mesmo deu, a mão de Deus na igreja, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores e mestres. Então o Senhor Jesus, ele começou a edificar a sua igreja ali com os apóstolos e ele continua edificando a sua igreja até hoje. Porque Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas nessa edificação. E Jesus quer edificar a sua igreja pessoalmente, através das experiências que um cristão pode ter com ele. E essas experiências se dá através da atuação do Espírito Santo. Letra B vai nos dizer que o Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência na igreja. Quando a gente pensa em reverência, a primeira coisa que nos vem à mente, a primeira passagem que nos vem à mente é a passagem de Uzá e a arca. A Bíblia vai nos dizer que a arca tinha ficado fora de Israel por aproximadamente 20 anos. E quando Davi subiu ao trono, Davi então quis buscar a arca. E ele conclamou a nação. Ele disse, nós não podemos ficar sem a presença de Deus no nosso meio. Porque a arca era o símbolo da presença de Deus. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, no verso 7. E a Bíblia vai nos dizer que eles então foram buscar a arca. E eles trouxeram a arca sobre um carro de boi. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles estavam voltando, se alegrando diante de Deus, porque a arca estava voltando, a Bíblia nos diz que os bois tropeçaram. E a arca do Senhor tombava. E um cidadão, por nome de Uzá, colocou a mão na arca para tentar segurá-la. E a Bíblia diz que Deus abriu rotura, ou seja, o Uzá foi fulminado ali. Houve um grande temor sobre o povo, de maneira que eles não introduziram a arca na terra de Israel. Perceba que Uzá estava muito bem intencionado, mas estava fazendo aquilo que não devia fazer. Quantas pessoas que estão na igreja hoje e acabam fazendo aquilo que não deviam? A Bíblia vai nos dizer que Deus feriu Uzá por causa daquela irreverência, ou seja, porque não reverenciou a arca. Quantas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas não têm a devida reverência para com o Senhor dessa casa? A Bíblia vai nos dizer que quando o povo voltou do cativeiro e eles edificaram o templo, e Esdras subiu em um púlpito que eles prepararam, e quando Esdras abriu a palavra de Deus para ler, a Bíblia vai nos dizer assim que o povo se colocou em pé a hora que Esdras começou a ler. E eles permaneceram assim de manhã até o meio-dia. Olha que senso de reverência. Talvez nós não experimentemos o avivamento nos dias de hoje por causa da nossa resistência em dar a devida reverência que Deus precisa. Letra C vai nos dizer que o Espírito Santo quer adestrar a igreja porque ela é o instrumento de Deus aqui na terra. O adestramento, quando ele se faz, ele é feito por repetição. O treinamento, ele é feito através de repetição. E Deus muitas vezes faz isso conosco, nos enviando repetidas provas para que nós recorramos à oração. Muitas vezes Deus permite uma tentação para que nós nos tornemos mais resistentes. Muitas vezes Deus nos permite experiências sobrenaturais com o seu Espírito para que nós sejamos encorajados a falar de Deus. E a Bíblia vai nos deixar muito claro que essa missão é nossa. Jesus disse assim, vós sois a luz do mundo. E prosseguindo ele diz, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? O que Jesus está dizendo aqui é que se a igreja não cumprir o seu papel, ninguém cumprirá. Porque não existe ninguém com condições, nem com uma chamada tão grande para realizar esse papel, para desempenhar essa função. E nós entendemos com isso que dentro da casa do Senhor, cada um tem o seu chamado,
Cada um tem a sua função. Eu gosto de perceber isso na pessoa de André. A Bíblia vai nos dizer que André, quando ele conheceu o Senhor Jesus, quando ele descobriu o Senhor Jesus, a Bíblia diz assim, a primeira coisa que ele fez foi buscar Simão Pedro e o levou até Jesus. Perceba que André, ele não foi um pregador de multidões, mas ele levou Pedro até o Senhor Jesus. Nós descobrimos aquele de quem diz Moisés e os profetas. E Pedro se tornou um grande pregador das multidões. Mas perceba que a atitude de André foi fundamental para que isso acontecesse. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, e os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, despede a multidão para que eles vão comprar pão, porque estão conosco há muito tempo, esse lugar é deserto. E Jesus falou, não, vocês é que devem dar para eles de comer. E a Bíblia nos diz que apresentou-se André e disse aqui, tem aqui um moço que tem pão e que tem peixe. Olha a importância de André. Não tinha muito destaque. Não fazia nem parte do círculo íntimo de amizades do Senhor Jesus, quando a Bíblia nos deixa transparecer que o círculo íntimo era Pedro, Tiago e João. André não fazia parte desse círculo íntimo, mas o trabalho dele foi fundamental e por muitas vezes foi reconhecido. Então você, que muitas vezes pode achar que o seu trabalho é insignificante, pode ser insignificante aos seus olhos. Mas o Senhor multiplicou os pães e os peixes, porque André já tinha uma resposta ali preparada e disse, aqui tem um moço que tem pão e que tem peixe. Vejo também na pessoa de André, quando algumas pessoas queriam ver Jesus e chegaram alguns gregos que queriam ver Jesus. Nunca tinham visto, só tinham ouvido falar. E a Bíblia diz que André os introduziu até a presença do Mestre. Nós vemos também que Paulo, quando ele se converteu, ele foi para as regiões da Arábia. Ele mesmo diz isso na sua carta aos Gálatas. E a Bíblia nos diz que quando Barnabé viu o grande avivamento que estava sendo derramado ali, na terra da Judéia, em Samaria, e como a Bíblia nos diz, estava por chegar até os confins da terra, a Bíblia vai nos dizer que ele foi atrás de Paulo, trouxe Paulo para Antioquia, e ali nasceu a primeira viagem missionária, que viria a ser seguida de mais duas. Mas o Paulo iria alcançar os confins da terra conhecida naquela época para o Senhor Jesus. Olha a importância do trabalho de Barnabé. Talvez você não tenha muita expressão, talvez você não seja um grande pregador, talvez não seja um pastor de um grande rebanho ou de um grande campo, ou talvez você não seja um Paulo. Mas se você for um Barnabé, muitos Paulos vão se levantar devido ao teu trabalho. Então não desanime, porque em breve nós ceifaremos. Tópico 2 vai nos dizer que os samaritanos se opuseram à construção do templo. O povo de Israel era composto por uma unidade. Eram 12 tribos que compunham uma nação. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando Salomão morreu, o povo veio até Roboão, que era filho de Salomão, e disseram assim, o teu pai fez muito pesado o nosso jugo. Alivia o jugo do teu pai e nós te serviremos. O que seria isso? Os impostos que Salomão cobrava para sustentar a nação. A Bíblia vai dizer que Salomão tinha praticamente 1000 mulheres. E a gente sabe que quando esses reis se casavam, não eram só aquelas 1000 mulheres que comiam à sua mesa. Eram as famílias dessas pessoas. Então, para manter todo esse luxo, para manter tudo isso, necessitava de muito dinheiro. E Salomão, então, ao longo do tempo, ele foi aumentando os impostos para poder sustentar o seu reino. De maneira que quando ele morre, o povo faz uma proposta para Roboão. Roboão consulta os conselheiros do seu pai, e os conselheiros então dizem assim, escuta a voz desse povo, porque esse povo é um povo abençoado e é um povo que vai te servir. Mas o texto bíblico nos diz que Roboão não ouviu o conselho dos conselheiros do seu pai, mas ouviu o conselho dos moços que haviam crescido com ele e disseram, fala para esse povo que o teu dedo mínimo é mais pesado do que o lombo do teu pai. Fala para eles que se o teu pai castigou-os com açoite, você vai castigar com escorpiões. E ali houve um racha na nação. O povo então não quis mais estar próximo de Roboão e eles se separaram e seguiram um líder chamado Jeroboão. E a Bíblia nos diz que então
ficaram 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. E a Bíblia nos diz que o Senhor Deus disse assim: vou deixar 2 tribos por amor de Davi, meu servo. Essas 10 tribos a gente costuma chamar de Reino Norte ou de Israel. E as 2 tribos a gente costuma chamar de Judá, ou Judá e Benjamim, ou Reino Sul. O fato é que o cativeiro assírio, quando ele aconteceu somente nas 10 tribos do norte. O rei Senaqueribe invadiu aquelas tribos, aquelas cidades, conquistou aquelas cidades. Os assírios, então, eles pegavam os povos conquistados e faziam uma mistura. Pegava metade do povo que eles tinham conquistado ali e transportava para Samaria. Pegava metade de Samaria e transportava para outra nação. E fazia uma mistura assim, enfraquecendo o povo culturalmente, religiosamente, socialmente, de maneira que o povo não criava aquele vínculo, aquela afetividade, e se tornavam enfraquecidos para tentar uma rebelião, motivado pelos mesmos valores. De maneira que os samaritanos, eles eram um povo oriundo de mistura. Eles eram judeus, mas eles eram considerados judeus de segunda linha, um judeu não puro. Porque quando o povo de Judá foi para o cativeiro, eles não foram para o cativeiro assírio, porque as potências se alternavam em poder. Ora estava o Egito como grande potência, ora estava a Síria como grande potência, e o Egito e a Síria se alternaram durante muito tempo. Mas surgiu um novo poder, que era o rei de Babilônia. Quando o rei de Babilônia invadiu a terra de Judá, ele não fazia como os assírios. Ele fez 3 levas de pessoas, levou os intelectuais, levou as pessoas capacitadas, levou as pessoas que eram capazes de ajudar a Babilônia a se desenvolver. Ocorre que Daniel participou dessa leva e foi um dos que se destacou na Babilônia, de maneira que o povo de Judá teve o favor dos monarcas que ali passaram devido à presença de grandes homens como Daniel. Quando eles voltam do cativeiro, eles tinham permanecido judeus puros, porque eles só casavam entre eles ali na Babilônia. Tiveram essa facilidade, imagina-se que pela presença de Daniel ali eles ficaram num lugar à parte, então não houve mistura entre eles. Quando eles voltam para a terra e querem edificar o templo, os muros e o culto, os samaritanos quiseram ajudá-los. Mas como os judeus consideravam o samaritano uma raça impura, eles negaram. Por isso, quando a mulher se encontrou com Jesus, e Jesus começou a conversar com a mulher samaritana, ela diz assim: como é que, sendo tu judeu, me pedes a mim de beber, sendo que eu sou mulher samaritana? E aí a Bíblia vai frisar: porque os judeus não se davam com os samaritanos. Na época de Jesus, eles não se davam com os samaritanos pelo mesmo motivo que nós estamos vendo aqui na ocasião de Esdras e Neemias, porque os samaritanos eram judeus misturados, eram judeus impuros. O cativeiro assírio ele se deu no ano 722 a.C., ao passo que o cativeiro de Judá e de Benjamim se deu no ano de 597. Ou seja, nós tivemos mais de 100 anos de tolerância para o Reino Sul. E por que isso? Por causa de bons reis que ali estiveram. O próprio rei Ezequias, a Bíblia vai nos dizer que quando os assírios cercaram a cidade para tomar Jerusalém, a Bíblia nos diz que ele pegou as cartas do rei da Síria e foi para o templo. E ali ele se dobrou diante de Deus e disse: nós estamos como uma mulher grávida que chegou a hora de dar à luz, mas não tem força para expulsar esse feto. E a Bíblia nos diz que Deus, usando o profeta Isaías, vai lá e fala para Ezequias que esse homem não vai entrar na cidade, não vai disparar nela lança, porque eu guardarei a cidade. E Deus assim o fez. Então perceba a importância de estar avivado. O fato da nação de Judá estar avivada, o fato da nação de Judá estar fiel a Deus, prorrogou o tempo que eles permaneceram na terra. Podemos citar o rei Josias, o rei Ezequias e muitos outros bons reis que dominaram ali em Judá. Ainda no tópico 2, no subtópico também de número 2, vai nos dizer assim: os samaritanos tentam frustrar a reconstrução do templo. E isso eles tentaram fazer de muitas maneiras. Eles subornaram um profeta para desanimar Neemias quando estava edificando
os muros. Eles enviaram uma carta ao rei da Pérsia, que agora já não era mais o rei Ciro, e eles dizem assim: os judeus estão querendo levantar essa cidade, reedificar essa cidade. Dá uma olhada aí, ó rei, vê nas crônicas, vê nos relatos, e o senhor vai perceber que essa cidade deu muito trabalho. E quando o rei foi olhar nas crônicas, ele percebeu que houve uma rebelião por causa dos reis que estavam desviados da presença do Senhor, não quiseram ouvir a voz e o conselho de Deus e recusaram a pagar tributo para o rei de Babilônia, motivo pelo qual o rei fez cessar a obra. Então perceba que muitas vezes o nosso inimigo ele usa meios legais para tentar nos parar, muitas vezes para tentar até nos calar. Não é o que nós estamos vendo no Brasil atualmente? É interessante a gente perceber que quando os samaritanos eles se aproximam, primeiro eles se aproximam com amizade. Primeiro eles se aproximam sutilmente, eles dizem assim: deixa a gente edificar com vocês, nós queremos ajudar na reconstrução do templo. Quando isso foi a eles negados, eles mudam a estratégia. E agora eles não querem ajudar mais, eles querem barrar a construção. O que é que nós podemos aprender com isso? Que o diabo muda de estratégia, mas ele não desiste. Ele quer te derrubar, ele quer barrar a obra do Senhor. E cabe a nós resisti-los. Porque a Bíblia nos diz assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Provérbios 24:10 vai nos dizer assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Significa o quê? Que nos momentos de maior dificuldade, que nos momentos de maior luta, nós não podemos nos entregar, não podemos ser frouxos. Porque se nós assim o fizermos, aí a nossa força será mínima. A gente pode ver isso quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida. E eles então, os espias, quando voltam, 12 espias, quando eles voltam da terra prometida, eles dizem assim: a terra de fato mana leite e mel, mas nós não podemos conquistá-la porque os moradores dessa terra são gigantes. Nós olhamos para eles e nos sentimos como gafanhotos. E eles olham para nós e têm a sensação de que nós somos gafanhotos. Olha só que coisa interessante. Como é que eles podiam saber que aqueles homens olhavam para eles e tinham a sensação que eles eram gafanhotos? Coisa da mente. Por quê? Porque se mostrou frouxo no dia da angústia, aí a força então desvaneceu. Nós temos aqui no nosso canal um vídeo chamado O Poder das Palavras Negativas, onde eu menciono essa questão da palavra negativa entrar na nossa mente e minar as nossas forças, nos fazer minúsculo diante das dificuldades. Clique no card e assista esse vídeo, você não vai se arrepender. E por que é que eu estou dizendo isso? Porque o tópico 3 nos vai dizer assim: como se explica a falta de resistência dos judeus? A Bíblia vai nos dizer que quando a carta chegou, ordenando que parasse a construção, eles simplesmente pararam a construção. Eles se esqueceram que quem mandou reiniciar a construção foi o próprio Deus, através de Ciro, rei da Pérsia. Quando Deus mandou o povo entrar na terra, o povo disse assim: essa terra eu dei para vocês. Só que quando o povo se deparou com a terra, tinha gigantes na terra. Mas Deus disse: eu dei. É só vocês expulsarem os gigantes, mas eu dei a terra para vocês. O que é que Deus está dizendo? Eu vou ajudar vocês a expulsarem esses gigantes, porque a terra é de vocês. Muitas vezes conosco acontece assim. Nós temos promessa de Deus, mas falta-nos coragem de tomar posse dessas promessas quando nós encontramos as dificuldades. Subtópico 2 vai nos dizer assim: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Olha que interessante, no livro de Daniel, a Bíblia vai nos dizer que quando Daniel leu o profeta Jeremias e viu que o cativeiro de Judá era 70 anos, ele foi recorrer a Deus e lembrar a Deus das suas promessas para com o povo judeu. E eles não deveriam ter feito aqui o mesmo? Temos aqui o exemplo de Ezequias, na letra A, que é exatamente a história que eu falei. Quando Senaqueribe cercou a cidade, não conseguiu entrar nela, porque o rei Ezequias recorreu ao Senhor. O rei Jeosafá também fez assim na sua guerra contra os amonitas e moabitas, e Deus também lhe deu a vitória. O subtópico de número 3 vai nos dizer que o motivo pelo qual o povo não ofereceu resistência é porque o problema era de ordem espiritual. Na verdade,
quando nós estamos bem espiritualmente, nós desafiamos os maiores desafios que surgem na nossa vida. Agora, quando nós estamos mal espiritualmente, qualquer desafio, ele parece intransponível. A Bíblia vai nos falar de dois personagens extremamente importantes nessa reconstrução, que é Zorobabel e Josué. E nós vemos que, em dado momento, o Josué estava com as suas vestes manchadas, isso está registrado em Zacarias capítulo 3, verso 3. É bom dizer que esse Josué é um Josué sacerdote, que não é o Josué comandante dos exércitos do Senhor, e ele estava com as vestes sujas, mas uma voz se ouviu, trocar-lhe o turbante e trocar-lhe também as vestes. E aí então Satanás não tinha de que ele acusar. Nós depreendemos do texto que Zorobabel tinha enfraquecido as suas forças, porque no livro do profeta Ageu e no livro do profeta Zacarias, nós vemos os dois profetas incentivando Zorobabel para a reconstrução do templo. E aqui nós já podemos aprender uma grande lição. Você, como professor de escola bíblica dominical, você exerce uma grande influência sobre os seus alunos. Todo líder, ele exerce uma grande influência sobre os seus liderados, seja de um pastor, seja de um obreiro, de maneira que, quando nós estamos avivados, a chance do nosso liderado seguir o nosso exemplo é muito grande. Zorobabel estava desanimado e a Bíblia diz que o povo, cada um corria para construir as suas próprias casas e deixavam então de construir a casa do Senhor. Tópico 4, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Os judeus eles estavam completamente animados. Eles estavam avivados para a construção do templo. Porém, quando a ordem chegou que eles deveriam cessar, a tristeza tomou conta deles. Não tiveram sequer forças para recorrer ao seu Deus. E os inimigos, então, eles bradaram com voz de júbilo, comemorando o fracasso do povo de Deus. Porém, a gente vê que a alegria do ímpio dura pouco. O salmista Asaf, ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, quase desvaneceram os meus passos, porque eu tive inveja do homem ímpio, porque eu olhei para ele e eu vi que ele é forte, eu vi que ele é saudável, eu vi que ele é próspero e que não há aperto nem na sua morte e que o povo de Deus tem que se submeter a eles. E ele diz assim: eu quase me desviei, faltou pouco para escorregar os meus pés, até que eu entrei no santuário e entendi o fim deles. Muitas vezes a gente só consegue entender porque as coisas são como são, porque as coisas são tão injustas nessa vida, quando a gente entra no santuário e coloca tudo aos pés do Senhor. E o Asaf, quando ele sai do santuário, ele está convicto. E ele diz assim: tu os põe em lugares escorregadios, porque a riqueza é um lugar escorregadio. O próprio Senhor Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica é como aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. No entanto, quantas pessoas que têm dinheiro, que têm poder e edificam as suas vidas exatamente sobre o dinheiro e sobre o poder. A Bíblia nos diz que esse é um lugar escorregadio e que a alegria desses homens dura pouco. Subtópico 3 vai nos falar sobre o desânimo dos judeus. Aquele vigor, aquele ânimo, aquele avivamento que havia brotado no coração deles com o decreto de Ciro para reconstruir a cidade, agora tinha se perdido. Eles estavam humilhados, eles estavam tristes e tinham a sensação de que Deus não estava com eles. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque não é porque nós estamos tendo dificuldade que Deus não está conosco. A facilidade não prova que Deus está conosco, assim como a dificuldade não prova que Deus nos abandonou. E o desânimo é uma das armas mais usadas pelo diabo contra os crentes. Atingiu até o profeta Elias, que chegou ao ponto de pedir a morte, porque o desânimo tinha tomado conta da sua alma. Em Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer que o cristão ele deve tomar toda a armadura de Deus. E dentre as armas dessa armadura, ele vai dizer sobre o capacete da salvação. E isso nos protege de investidas de Satanás contra a nossa mente, porque os judeus começaram a supor coisas. Eu falo sobre isso no meu vídeo,
o poder das palavras negativas sobre a mente. Quando o diabo consegue minar a nossa mente, a gente começa a supor coisas que não gostaríamos de supor. Começa até a enxergar coisas que não gostaríamos de enxergar. E por fim nós começamos até a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Por que isso? Porque os nossos pensamentos foram alcançados. Nós somos minados na nossa resistência no pensamento. Por isso Paulo diz assim, tomai o capacete da salvação. Porque se nós não permitimos que o diabo conteste a nossa salvação, nós conseguimos resisti-lo em todas as áreas da nossa vida. E aquelas pessoas começaram a supor coisas que eles não deveriam supor. Por exemplo, que não era o tempo de erguer a casa do Senhor. O profeta Ageu vai falar sobre isso quando ele diz assim, esse povo diz, ainda não chegou o tempo de edificar a casa do Senhor. E Deus então fala com eles no capítulo 1 e diz assim, analisa a vida de vocês. Vocês plantam muito e colhem pouco. Vocês recebem salário, mas é como para que colocar num saco furado. E ele mesmo afirma, vocês semeiam muito, colhem pouco, e o pouco que vocês trazem para casa eu assopro. Olha que coisa tremenda. Não está dizendo que é o diabo que assopra, mas é o próprio Deus que assopra. E assopra por quê? O texto vai nos dizer, por causa da minha casa que está deserta. Então eles começaram a supor que não era o tempo, começaram a pagar um preço por causa dessa suposição e comportamento, e esse comportamento só foi mudado quando Deus despertou o coração deles mais uma vez, através de Ageu e de Zacarias. A letra B vai nos dizer que alguns aproveitavam a interrupção do templo e iam fazer as reformas nas suas casas, iam edificar as suas casas, iam deixar de contribuir com a obra do Senhor. Não é o que a gente vê no Brasil hoje, não é o que a gente vê no mundo hoje. A gente cita o Brasil por ser uma nação cristã, mas quantas pessoas que aproveitam esse período de pandemia para serem fiel a Deus? Quantas pessoas que aproveitam esse período de pandemia para não contribuírem com a casa do Senhor? Ao passo que outros veem a pandemia como uma ocasião a mais para ele mostrar a sua fidelidade ao seu Deus, estando caminhando junto com a sua igreja, continuando contribuindo com a sua igreja e sendo fiel naquilo que ele prometeu ao seu Deus. A letra C vai nos dizer assim que talvez alguns judeus sinceros, eles estivessem até orando para Deus dar uma solução, para Deus intervir de algum modo, para que eles pudessem reiniciar a edificação do templo. É bem possível que assim seja, porque a Bíblia vai nos dizer que quando Elias achou que ele estivesse sozinho, Deus disse, não Elias, eu tenho ainda muitos joelhos que não se dobraram diante de Baal e bocas que não o beijaram. Então nessa pandemia, tem muitas pessoas que no isolamento do seu lar estão buscando a Deus, estão clamando em favor da nação, estão clamando em favor das suas igrejas, dos seus ministérios, das suas famílias, e Deus há de preservá-los. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha como forma de gratidão, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos e professores de escola bíblica dominical, para que eles também sejam alcançados e abençoados. Nós temos aqui o nosso grupo de WhatsApp, que você pode acessar através do link e fazer parte do nosso grupo de estudos. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.